O microfone é silenciado enquanto o vídeo é reproduzido. Perfeitamente. Ó, deixa eu tentar mostrar aqui. Aqui em vermelho está o Botafogo. Só que o time é menor, né? Então o Botafogo faz as duas linhas de quarto e os dois homens na frente. O Abel, que surpreendentemente voltou sem nenhuma alteração do intervalo, apesar de perder por 3-0 no primeiro tempo, ele explicou isso bem, né? Ele falou o seguinte, e falou ao encontro do que a gente disse aqui ontem, né? Muita gente escala o Botafogo no 4-2-3-1, eu escalo no 4-4-2, porque o Eduardo joga aqui na frente junto com o Tiquinho. Então, o que ele fez? Ele fez os dois zagueiros e o Luan vindo por trás, junto com os dois zagueiros, naquele movimento que o Luan faz de subir para ser volante em alguns momentos, mas em muitos momentos ele estava aqui atrás, errando muito passe. E o que o Botafogo fez? Explicação do Abel. Ele puxa os dois para fora da área. Quando ele puxa os dois para fora da área, ele faz uma espécie de 4-6-0. E os zagueiros, 3 do Palmeiras, ficam sem função. Eles têm a liberdade para sair, mas os dois sobem para marcar a saída de bola. Mas quando o time tem a bola, eles vêm para trás para fazer o pivô. E o que aconteceu a partir daí? Os dois vêm, deixam os zagueiros livres, o zagueiro tenta sair para saber onde é que ele se posiciona, e no meio disso, o Lúcio Flávio jogou os dois pontas aqui. Então, o Júnior Santos vinha jogar deitando em cima do Piquerez, e principalmente o Vitor Sá, que foi o melhor do primeiro tempo, arrastando o lado esquerdo. Por quê? Porque os zagueiros não tinham quem marcar e quem ocupava o espaço de ataque eram os dois pontas. No intervalo, a minha impressão é que ele mudou o posicionamento do Luan. O Luan veio jogar mais à frente para combater o pivô dos dois junto com o Richard Rios. O Richard Rios escapa menos para o lado direito no segundo tempo e ajuda na marcação um pouco mais em cima. Então, ele diminui esse espaço aqui. Claro que você pode dizer que o Botafogo voltou apático no segundo tempo. É verdade. Mas o Palmeiras começou a ter mais a bola, mais cuidado com o passe e mais respeito pelo posicionamento do Tiquinho e do Eduardo. Então, sem ter os dois com espaço para fazer o pivô, diminuiu a facilidade dos pontas. Que fazia o pivô aqui, soltava os dois pontas aqui. E o Botafogo destruiu o primeiro tempo assim. O posicionamento do Luan e do Richard Rios no segundo tempo muda. E aí o time consegue encorpar a ponto de conseguir a virada impressionante. Impressionante mesmo essa virada. É um negócio que a gente vai falar por muitos e muitos anos ainda. Vocês já falaram aqui algumas vezes no de primeira sobre a perseguição ao título. O PVC tem batido nessa tecla. 6 pontos se ficar assim a vantagem do Botafogo. É uma vantagem importante. Quem que vai ser campeão? Bom. Quem que vai ser campeão brasileiro, PVC? Não dá para saber? Ó, só isso que ele quer saber. É a enquete do dia. Assim, ontem fui curioso depois do jogo, porque o Juca escreveu Palmeiras será campeão. E a tentação é dizer isso nesse momento, que a gente está tomado pela vitória muito impressionante. Mas eu prefiro dizer o campeonato tem 38 rodadas. Esse campeonato, ontem, que foi o título que eu escrevi ontem à noite, e acho que ficou justo, esse campeonato mostra que um jogo tem 90 minutos e o campeonato tem 38 rodadas. O Palmeiras incorporou, mas o jogo de sábado é muito importante. Olha só, o Palmeiras vai jogar fora da sua casa, em Barueri, onde a torcida odeia ir, tanto que o Palmeiras teve o menor público desse ano em Barueri e o menor público do ano passado em Barueri. Palmeiras e Santos esse ano, Palmeiras e Juazeirense ano passado. Vai jogar sem Gustavo Gomes e sem Murilo, que tomaram cartão ontem, e vai jogar com o peso de um jogo muito emocional nas costas. Então, o jogo de sábado é uma casca de banana para o Palmeiras. Vai entrar todo mundo empolgadíssimo e pode perder o jogo do Atlético Paranaense. E aí muda tudo de figura de novo. Eu lembro sempre 2009, por outro lado. 2009, na 29ª rodada, o Flamengo foi jogar no Parque Antártica contra o Palmeiras com 9 pontos em desvantagem. O Flamengo ganhou do Palmeiras 2-0 na 29ª rodada e na 30ª ele estava 6 pontos atrás. Na rodada seguinte, o Flamengo venceu e diminuiu para 3 pontos a diferença na 31ª rodada, com o mesmo número de jogos. Na 32ª rodada, o Flamengo foi jogar em Barueri e perdeu para o Barueri 2-0. A distância voltou a ser de 6 pontos
e todo mundo falava, agora acabou para o Flamengo. O Flamengo estava em 6º lugar, 6 pontos atrás, e foi campeão. O Palmeiras, aquele Palmeiras de 2009, perdeu a liderança na rodada 34, mas perdeu a liderança para o São Paulo. E o Flamengo assumiu a liderança na 37ª rodada. Então, neste momento, o retrato é parecido com aquele que o Botafogo pode ser campeão, o Palmeiras pode ser campeão e o Bragantino pode ser campeão. O Bragantino ainda joga na rodada. E aí, Rodrigo Matos? O PVC está lembrando no campeonato de 2009, vários desses jogos eu estava, né? O Flamengo lá em Barueri, o São Paulo em Goiás, quando ele perde a liderança, enfim, eu cobria para a Folha na época, eu tenho bastante lembrança do campeonato. Concordo com ele que está ficando parecido. É curioso porque até o meio do turno parecia que o campeonato parecia mais o de 2017, né? Do Corinthians ali disparando. Inclusive lembraram ontem, durante a loucura lá de Botafogo e Palmeiras, de Palmeiras e Corinthians, de um outro jogo clássico que teve alternância também, loucura toda, enfim. Não, que justamente tem um momento ali no Campeonato de 2017 que o Palmeiras pode se aproximar, mas ele perde o clássico para o Corinthians e aí o Corinthians caminha até o título. Caminha para o título. Eu acho que a questão, enfim, a gente não dá para dizer quem que vai ser campeão, mas a questão é o rendimento do Botafogo agora caiu para baixo de 40% no segundo turno. Não vai ser campeão desse jeito. Assim, se não tiver... Teve um momento ali que se o Botafogo ganhasse 5 jogos, a gente falou isso aqui, 5 jogos e mais 1 ou 2 empates, ele teria uma pontuação de título. Só que cada vez tem tido... Antes, cada vez faltavam menos jogos e, tipo, o Botafogo precisava fazer menos coisas. Só que hoje em dia, você tem 8 jogos e o Botafogo tem que ganhar pelo menos... vamos botar aí uns 4 jogos. Pelo menos, para poder fazer 12 pontos. Na verdade, tem que fazer mais do que ganhar 4 jogos. Tem que ganhar 4, talvez 5 jogos para garantir de fato, porque ele faria 15 pontos em relação ao que ele está agora, e aí teria uma folguinha, nem garantia total, mas teria uma folguinha. E então está ficando mais apertado para o Botafogo. Ao contrário do que parecia que ia ficar mais aliviado, está ficando mais apertado. Porque a diferença... E juntando a isso, ou seja, se o Botafogo não melhorar o rendimento dele, e agora conquistar um percentual de em torno de 55% para 60%, ele não garante o título, ele dá enormes chances para os dois que estão atrás, o Palmeiras e o Red Bull, chegarem e passarem ele. Esse é um fato. E 2, ontem é inegável o fator psicológico do que aconteceu ontem. O Botafogo está em frangalhos, vamos ser sinceros. Ele sai de uma partida que ele está metendo 3-0, toma uma virada de 4-3, acaba o jogo com o dono do clube do lado do campo tentando chamar todo mundo de corrupto e, sabe, não é um time... E essa instabilidade emocional está acontecendo o segundo turno inteiro. Todos os jogos que o Botafogo não ganha, a culpa é de outra pessoa. Ele não está olhando para si mesmo, para tentar consertar as coisas. Então, nesse aspecto, o Palmeiras, que estava numa crise técnica, olhou para si mesmo e arrumou uma nova forma de jogar. E agora tem 4 vitórias seguidas. Vai chegar no Botafogo? Não sei. Não dá para saber nesse estágio. Mas, assim como aconteceu no Campeonato de 2009, por isso que a gente está dizendo, naquela época, quando chegou no Palmeiras e Flamengo, o PVC vai lembrar, o Palmeiras já estava em viés de baixa. Sim. E o Flamengo já estava em viés de alta. Aí você tinha um confronto ali que, se confirmasse isso, criava esse mesmo efeito psicológico, que era, o Palmeiras começou a entrar em surto. Depois teve, inclusive, briga em campo. Foi antes ou depois da briga em campo? Foi depois. O Beluso dá uma entrevista completamente alucinada para o lance, chamando todo mundo de corrupto. Exatamente parecido com o que está fazendo o Botafogo. Caramba, ainda teve isso também? Você lembra da entrevista do Beluso, o PVC? Ele dá uma entrevista para o lance, dizendo que a CBF estava... Enfim, todos esses cenários aí... O repórter do lance, que eu não lembro quem é, senão eu daria o crédito aqui, muito esperto, ligou para o Beluso logo depois que acaba o jogo, e ele está ali completamente alucinado com o jogo e dá uma entrevista destemperado. Então tem todos esses fatores, tá acontecendo muita coisa parecida, o que é muito ruim para o Botafogo. O Palmeiras perde, empata com o Avaí 2-2 na rodada 29. Aí o Palmeiras leva 3-0 do Náutico na rodada 29. E aí na rodada 30 é que vai jogar contra o Flamengo. O Flamengo vai ao Parque Antártica e com 45 pontos, o Palmeiras tem 54. O Flamengo está em 6º lugar, 9 pontos atrás. O Palmeiras ganha. Aí o Flamengo ganha 2-0. Aí o Palmeiras perde para o Santo André na rodada 31, 2-0.
e o Flamengo diminui para 3 pontos. Aí o Flamengo vai jogar contra o Barueri e perde. E o Palmeiras ganha do Goiás 4-0. Aí a diferença volta a 6 pontos na rodada 32. Aí você fala, agora acabou o campeonato. Aí na rodada seguinte, o Palmeiras empata com o Corinthians imprudente 2-2. Aí perde para o Fluminense 1-0. E aí o São Paulo assume a liderança. E aí na rodada seguinte, Sport 2-2. Na penúltima rodada, 2-0 do Grêmio. Que o Maurício e o Obina brigam e são expulsos os dois no intervalo do jogo. E a capa do lance ali na última rodada chega com 4 ou 5 times em condições, né? Eu lembro da capa do lance, ficou muito marcada na minha cabeça. 5 times tinham condição. O Palmeiras tinha chance de ser campeão na última rodada. O Atlético Mineiro também estava no meio. Era o Flamengo, o Internacional, o São Paulo, o Palmeiras e o Atlético. Tinham chance. Tô achando aqui a declaração do Beluso, hein, na época. Ele chama... Era o Simon, ele anula um gol do Fluminense e Palmeiras. Robina. Isso, o Fluminense e Palmeiras, e ele chama... No Maracanã? No Maracanã. Ele anula o gol do Obina, e aí tô tentando achar aqui, o Simon assaltou o Palmeiras. É um vigarista safado, crapo. Nossa Senhora, meu Deus. Que eu encontrava na rua, dou uns tapas no vagabundo. Foi isso que o Beluso falou na época sobre o Simon, que hoje é comentarista de arbitragem. Então, assim, se você for olhar, ele foi pior do que o Textor. A declaração é pior do que a do Textor. Meu Deus. Esse é o jogo. O Simon assume o erro desse jogo. O Simon admite que errou nesse jogo, já deu entrevista falando sobre isso. E é nesse jogo, que é a rodada 34, que o São Paulo pula à frente do Palmeiras com 59 pontos, o Palmeiras fica com 58, o Flamengo com 57, em terceiro lugar. A Fluminense 1, Palmeiras 0, e o São Paulo empata com o Grêmio, e com esse resultado o São Paulo assume a liderança nesse jogo. O Simon admite que errou, porque ele marcou um escanteio que não era escanteio, e na cobrança do escanteio, ele marca uma falta do Obina que não existe para recompor o tiro de meta que ele não tinha dado. Nossa Senhora. E aí saiu o gol do Obina. E saiu o gol do Obina é anulado, e esse resultado até hoje tem um impacto duplo, né? Porque o Fluminense, com esses 3 pontos, não é rebaixado no final, com o empate no Curitiba. Estava com aquela arrancada heróica desse Fluminense no final do campeonato. E o Palmeiras perde a liderança nesse jogo. As finais que existem em campeonatos de pontos corridos, como essa que a gente acabou de acompanhar. E dizem que não tem graça campeonatos de pontos corridos, né? A gente viu ontem um cenário... Para desespero dos caras que queriam a final, a CBF criou um jogo de abertura. É a ironia, né? Ainda soltaram essa ironia aí para quem queria o mata-mata. E para ilustrar só essa distância que vocês comentaram, do segundo turno, eu estou olhando aqui a tabela do segundo turno. O Palmeiras fez 22 pontos, é o segundo melhor do retorno, o Galo é o melhor, com 25, e o Botafogo fez 12. Está na 15ª posição na classificação do retorno. Então, são 10 pontos de diferença do Botafogo para o Palmeiras no retorno. Isso ajuda a explicar o porquê que agora, nesse momento, a gente está vendo a tabela assim, apesar do enorme asterisco. Temos sempre lembrar aqui, 30 jogos do Botafogo, Palmeiras 31, o jogo atrasado ainda contra o Fortaleza.